Olá, paz seja convosco. É com grande alegria que nos reunimos para aprofundar nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus, em particular, sobre a essência do reino e do seu Messias, Jesus Cristo. O tema de hoje é crucial para a nossa fé e para a nossa compreensão do plano redentor de Deus. Nossa jornada se dividirá em dois pontos principais. Primeiro, vamos mergulhar na figura de João Batista, uma testemunha fundamental que, como profeta, preparou o caminho para a chegada do reino. Veremos como ele inaugurou uma nova era, cumprindo profecias e chamando o povo ao arrependimento. A sua missão não foi apenas histórica, mas essencialmente escatológica, anunciando a chegada de um Messias que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e que faria uma seleção entre o justo e o ímpio. Em seguida, exploraremos o dualismo joanino, uma perspectiva teológica presente no Evangelho de João que nos ajuda a entender a natureza do reino e a pessoa de Jesus. Diferentemente do dualismo horizontal dos sinóticos, que contrasta o tempo presente e a era vindoura, João nos apresenta um dualismo vertical, opondo o mundo de cima e o mundo de baixo. Esta é uma chave hermenêutica poderosa para desvendar a teologia de João sobre a luz e as trevas, a vida e a morte, e a origem divina do Messias. O objetivo desta aula não é apenas transmitir informações, mas despertar em nós uma compreensão mais profunda da obra salvífica de Deus. Ao examinarmos estes tópicos, seremos desafiados a refletir sobre a nossa própria posição diante do reino de Deus e a nossa responsabilidade como seguidores de Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie nesta jornada de aprendizado, para que a nossa fé seja fortalecida e a nossa vida transformada para a glória de Deus. Vamos começar. O papel de João Batista no período intertestamentário, um tempo de silêncio profético, foi de extrema importância. Ele não era apenas um profeta, mas a voz que preparava o caminho para o Messias. Segundo o Evangelho de Lucas, João cresceu e se fortaleceu no Espírito, vivendo em lugares desérticos até o dia em que se manifestou a Israel. Lucas 1:80. Sua mensagem, conforme o Evangelho de Marcos, era a de um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Marcos 1:4. A sua pregação era mais do que um chamado ritual, era uma convocação a uma mudança radical de vida e de coração. João rejeitava a ideia de que a salvação era uma herança automática baseada na descendência de Abraão. Ele exigia que o arrependimento fosse demonstrado por meio de frutos dignos. Mateus 3:8. Sua pregação, então, era uma espécie de reavivamento espiritual que tinha como propósito restaurar a religiosidade do povo de Israel. Ele também tinha uma mensagem com forte caráter escatológico, anunciando o juízo que estava por vir. Ele alertava que o Messias não viria apenas para perdoar, mas também para separar o trigo do joio, ou seja, os justos dos ímpios. Ele batizava com água, mas afirmava que aquele que vinha depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Dessa forma, João Batista foi o arauto que marcou o início de uma nova era, inaugurando uma nova comunidade de arrependidos que aguardava a manifestação do reino de Deus. A autoridade de João Batista era um eco da própria voz de Deus. Ele não se baseava em sua própria sabedoria, mas falava com a segurança de um profeta enviado. Sua mensagem de arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 3:2, não era um mero conselho, mas uma ordem divina. A sua autoridade profética era tão grande que mesmo estando preso, ele questionou se Jesus era o Messias esperado. E Jesus o honrou como o maior profeta que já havia surgido. Mateus 11:9-11. O batismo de João, conforme Marcos 1:4, era um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ele era um sinal visível de uma mudança de coração. João não apenas perdoava, ele também julgava. A dualidade em seu ministério entre a água e o fogo apontava para o Messias que viria. O batismo com água para arrependimento era para aqueles que se purificavam para a chegada do reino. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, no entanto, seria a obra do Messias. O batismo com o Espírito Santo, por um lado, seria a manifestação da salvação para os justos. O batismo com fogo, por outro, representaria o juízo, a punição dos ímpios. Essa dualidade demonstra que a pregação de João não era apenas sobre o perdão, mas também sobre o juízo final, preparando o cenário para a chegada de Jesus, que inauguraria o reino de Deus. A vinda do Messias exigia uma resposta imediata e uma mudança radical de vida por parte de todos. A mensagem de João Batista possuía um caráter eminentemente escatológico. Ele não apenas clamava por arrependimento,
mas também anunciava a iminente intervenção de Deus e a chegada do juízo. Sua pregação era uma antecipação do dia do Senhor. O evento do Messias e o estabelecimento do reino seriam acompanhados de uma separação, de uma seleção que afetaria a todos. A salvação não seria um privilégio para os que se consideravam justos, como a elite religiosa da época. João desmascarava essa religiosidade superficial e rejeitava a ideia de que a salvação era garantida apenas por ser descendente de Abraão. Ele clamava por um arrependimento genuíno, uma mudança de comportamento que resultasse em frutos dignos do arrependimento, Mateus 3.8. Sua mensagem, então, exigia uma resposta pessoal e um compromisso real. O batismo de João era a expressão desse compromisso, um retorno moral e religioso a Deus. A metáfora do Messias como alguém que tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o seu trigo no celeiro, e queimará a palha com fogo inextinguível. Mateus 3.12 ilustra a natureza desse juízo. O Messias viria para salvar aqueles que se arrependeram, simbolizados pelo trigo, e ele viria para julgar e destruir aqueles que se recusaram a mudar, simbolizados pela palha. A proclamação de João preparou o caminho não apenas para a graça do Messias, mas também para o seu juízo, mostrando que a salvação está diretamente ligada à resposta individual de cada um. A dúvida de João Batista, registrada em Mateus 11.2-3, revela uma profunda tensão. João, que havia proclamado a iminência do juízo divino, esperava um Messias que agiria com fogo e poder, como o profeta Malaquias havia previsto. Malaquias 3.1-4.5. No entanto, o que ele ouvia falar na prisão era sobre um Jesus que curava, pregava aos pobres e agia com misericórdia. Essa aparente discrepância entre as expectativas e a realidade fez com que ele questionasse. A dúvida de João não era uma falta de fé, mas a perplexidade de um profeta diante do cumprimento da profecia de uma forma diferente da esperada. Jesus não repreende a João, mas responde com base nas profecias de Isaías 35.5-6. Ele não se limita a dizer que ele é o Messias, mas convida os discípulos de João a ide, e anunciai a João as coisas que ouvistes e vistes. As obras de Jesus, como curar os cegos, os coxos, os leprosos e os surdos, e pregar o evangelho aos pobres, eram o próprio cumprimento da profecia. A resposta de Jesus foi um testemunho irrefutável de sua identidade. Essa passagem nos ensina que a obra de Deus nem sempre se manifesta da maneira que esperamos. A dúvida de João nos humaniza, mostrando que mesmo os maiores servos de Deus podem ter momentos de incerteza. E a resposta de Jesus nos aponta para sua autoridade e fidelidade em cumprir as promessas de Deus de forma completa, ainda que de um modo inesperado. A abordagem do Evangelho de João sobre a figura de João Batista se distingue por seu foco teológico, em vez de um relato puramente histórico ou cronológico como nos evangelhos sinóticos. João, o evangelista, não está interessado em narrar a cronologia dos eventos, mas em apresentar uma interpretação profunda do significado de João Batista. Ele o descreve, de forma radical, como um mensageiro que aponta para o Messias, a verdadeira luz que veio ao mundo. Essa perspectiva teológica é evidente na primeira aparição de João Batista no Evangelho, onde ele não batiza Jesus, mas imediatamente o identifica como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1.29. A narrativa de João sublinha o propósito maior do ministério de João Batista, ser uma testemunha da luz. João 1.6-8. Ele não é a luz, mas veio para dar testemunho dela. O Evangelho de João pressupõe que o leitor já tem conhecimento sobre os eventos narrados nos sinóticos, como o batismo de Jesus. Por isso, ele não os descreve em detalhes. Em vez disso, o evangelista se concentra na proclamação de João Batista sobre a iminência da salvação messiânica e a divindade de Jesus. O ministério de João, nesse evangelho, é visto à luz da experiência de Jesus e de uma inspiração profética posterior. Isso não diminui o seu papel, mas o coloca em sua devida perspectiva, o arauto que aponta para o rei, o profeta que anuncia o Messias. A paz seja convosco. O dualismo joanino é a base para a teologia do Evangelho de João. Diferente dos evangelhos sinóticos, que usam um dualismo horizontal para falar da era presente e da era vindoura, João utiliza um dualismo vertical. Ele cria um contraste entre o mundo de cima, o domínio de Deus, de onde Jesus veio, e o mundo de baixo, o mundo humano, caído, sob o governo do pecado. Esse dualismo é crucial para entender a vinda e a missão de Jesus. Ele veio do mundo de cima para o mundo de baixo,
trazendo a luz para um lugar de trevas. Como diz em João 3,19, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A vinda de Jesus não foi apenas o anúncio de uma mensagem, mas a invasão de uma realidade divina em um mundo caído. Ele é a própria encarnação do reino de Deus. A missão de Jesus, portanto, é a de resgatar o mundo de baixo, o qual se recusou a aceitar a luz e se apegou às trevas. A autoridade de Jesus não provém da terra, mas de sua origem celestial. Ele é aquele que vem do céu para nos conduzir de volta ao Pai. Esse dualismo não é apenas um conceito, mas a chave para entender a batalha entre o bem e o mal, a vida e a morte, e o propósito salvífico da obra de Jesus. O dualismo joanino se manifesta claramente na batalha entre a luz e as trevas, um tema recorrente no Evangelho. João não se detém em teorizar sobre a origem do mal, mas o apresenta como uma força sobrenatural, encabeçada pelo príncipe deste mundo, João 12,31. A vinda de Jesus é o ponto de virada neste conflito. Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo, João 1,9. O apóstolo não fala sobre um fato, mas sobre a própria existência. O pecado é descrito como andar nas trevas, e quem o pratica não tem conhecimento do amor de Deus. A salvação, nesse contexto, é a libertação do poder das trevas para o reino da luz. Como Jesus afirma em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é uma escolha fundamental para cada pessoa. A salvação no Evangelho de João não é um conceito abstrato, mas uma realidade que se manifesta na vida daqueles que creem em Jesus. É a passagem do domínio das trevas para o reino da luz. Aqueles que rejeitam a Jesus permanecem nas trevas e não sabem para onde vão. É um convite para deixar a cegueira espiritual e seguir o caminho que Jesus, a única fonte de luz, nos oferece para a vida eterna. O dualismo entre a carne e o espírito é central na teologia de João, e é explicado de forma notável na conversa de Jesus com Nicodemos. A carne representa a natureza humana, caída e pecaminosa, que por si só é incapaz de entender ou agradar a Deus. Como afirma Jesus, o que é nascido da carne é carne, João 3,6, indicando que a descendência natural e o esforço humano não podem nos conduzir à salvação. O que nasce da carne está sob o domínio do pecado e, consequentemente, da morte. A salvação, então, não é um resultado de ritos ou de um conhecimento intelectual, como acreditavam os gnósticos. É uma transformação radical, uma obra sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa. É o nascer de novo, ou nascer do alto que Jesus tanto enfatiza, João 3,3. O Espírito, por outro lado, é a fonte da vida e pertence ao reino de Deus. A salvação é uma nova realidade, uma passagem da morte espiritual para a vida. É uma obra divina, e não humana. O que nasce do Espírito é Espírito e pertence ao reino da luz. Para fazer parte do reino, não basta ter uma religião ou uma moralidade. É preciso uma intervenção divina, um novo nascimento, que só é possível pela ação do Espírito Santo. Essa é a essência do Evangelho de João, que a vida eterna não é algo que alcançamos por nossos méritos, mas um dom de Deus, concedido pela fé em Jesus e pela obra do Espírito Santo em nós. A paz seja convosco. No Evangelho de João, a teologia do pecado é apresentada de forma direta, sem rodeios. O pecado não é apenas a prática de atos ilícitos, mas uma condição humana, um estado de separação de Deus, uma natureza que vive nas trevas e não ama a luz. João 3,19. A pessoa que vive em pecado está, na verdade, em um estado de escravidão. A sua vontade está cativa e ela é incapaz de se libertar por si mesma. João não se aprofunda na origem do pecado, mas foca em sua realidade e em suas consequências. A morte não é vista apenas como o fim da vida, mas como resultado natural do pecado. A morte física é a prova visível da morte espiritual. A única forma de escapar do pecado e de suas consequências, que é a morte, é a fé em Jesus. O Senhor mesmo afirma em João 8,24 que quem não crer em sua identidade divina, morrerá nos seus pecados. A salvação para João é a libertação dessa escravidão, uma passagem de um estado de morte para a vida eterna. Não se trata de um aperfeiçoamento moral ou de um conhecimento intelectual, mas de uma transformação radical. É o ato de crer em Jesus que é a única luz do mundo, João 8,12, e assim ser liberto do poder das trevas. A fé em Jesus Cristo nos tira da escravidão do pecado e nos concede a vida eterna, que começa a ser vivida aqui e agora.
No Evangelho de João, a salvação não é vista como uma conquista humana, seja por meio de um conhecimento secreto, como no gnosticismo, ou por boas obras. A salvação é, em sua essência, um dom gratuito de Deus, acessível somente por intermédio de Jesus. Ele não é apenas um mensageiro da salvação, mas a própria salvação encarnada. Como o Redentor que desceu do mundo superior para resgatar o mundo inferior, Jesus é a personificação do reino de Deus na terra. Sua vinda é a visita de Deus à humanidade, um ato supremo de amor e redenção. O Evangelho de João não trata a salvação como uma ideia abstrata. Em vez disso, a apresenta como a presença real de Jesus na história. A estrutura do Evangelho mostra que Deus, por meio de seu Filho, vem para resgatar a humanidade de seu estado de queda. A salvação é, portanto, a restauração da comunhão com Deus. A única condição para receber essa salvação é a fé. Crer em Jesus não é apenas um assentimento intelectual, mas uma entrega total a Ele. A vida eterna é a de conhecer a Jesus e ao Pai que o enviou. Jesus afirma em João 17,3 que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa vida eterna começa no momento em que cremos, e essa crença é o que nos liberta do pecado e nos une a Deus. É fascinante observar a teologia do Evangelho de João e sua relação com os escritos de Qur'an. De fato, ambos compartilham um dualismo que opõe a luz e as trevas e os filhos da luz aos filhos das trevas. Essa semelhança mostra um contexto judaico comum na época. Contudo, a diferença crucial reside no tempo do cumprimento. Para a comunidade de Qur'an, a vitória da luz sobre as trevas era uma expectativa escatológica futura, um evento a ser alcançado no fim dos tempos. Era uma esperança de que um dia, os filhos da luz triunfariam sobre os filhos das trevas. Em contraste, a teologia de João afirma que essa vitória já ocorreu. A luz já se manifestou no mundo. A batalha já foi vencida na pessoa de Jesus Cristo. Em João 1,4, o apóstolo declara: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vinda de Jesus não é um prenúncio de uma batalha futura, mas a presença e a realidade da vitória sobre as trevas. A salvação não é uma promessa a ser esperada, mas uma realidade que está presente para aqueles que creem. A teologia de João, portanto, não apenas repete ideias de Qur'an, mas a supera, proclamando que a redenção já chegou. Essa é a grande mensagem de esperança do Evangelho de João. A luz já venceu, e a vida eterna está disponível a todos que creem em Jesus, o Messias. A essência da proclamação de João é a salvação escatológica, um evento que não é apenas futuro, mas que já invadiu o presente na pessoa de Jesus Cristo. A vinda de Jesus não foi um acontecimento qualquer, mas o ponto de virada na história da salvação. Ele é a própria encarnação do reino de Deus que veio para cumprir a sua missão. A salvação no Evangelho de João não é um conceito abstrato ou uma promessa distante. É uma realidade presente que se manifesta na pessoa de Jesus e na obra do Espírito Santo. O dualismo entre a luz e as trevas, a carne e o Espírito, é resolvido em Cristo, que é a luz que dissipa toda a escuridão. A sua vinda, morte e ressurreição são a garantia de que a vida eterna está disponível a todos os que creem. A salvação é, portanto, uma realidade que já começou para nós. Em João 5,24, Jesus afirma: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida eterna não é algo a ser alcançado apenas no futuro. Ela começa no momento em que passamos a crer em Jesus. Essa salvação culminará na ressurreição dos crentes, no juízo final e na vida eterna na presença de Deus. O reino de Deus não é um conceito teórico, mas uma realidade que Jesus inaugurou e que será plenamente consumada em sua segunda vinda. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Ao longo destes slides, podemos contemplar a figura imponente de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que teve a honra de ser o arauto do Messias. Sua missão de preparar o caminho, de chamar ao arrependimento e de anunciar a iminente chegada do reino de Deus nos mostra a seriedade do plano de Deus para a humanidade. João nos ensina que não basta ser descendente de Abraão, não basta cumprir ritos religiosos. O que importa é uma transformação interior, um arrependimento genuíno que produz frutos de justiça. Ele nos aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em seguida, mergulhamos no profundo dualismo do Evangelho de João. Vimos que a batalha da nossa vida não é apenas contra as circunstâncias,
mas contra as trevas que se opõem à luz. Jesus é a luz do mundo, a única que pode dissipar a escuridão do pecado em nossas vidas. O dualismo de João nos convida a fazer uma escolha: pertencer ao mundo de baixo, governado pelas trevas, ou nascer do alto e viver no reino da luz. A salvação em Cristo é a vitória da luz sobre as trevas, do espírito sobre a carne, da vida sobre a morte. Como professor de teologia e, mais importante, como cristão, a mensagem desses temas ressoa profundamente em meu coração. A vinda de Jesus não foi um evento qualquer, mas a invasão da história pelo próprio Deus. Ele veio para nos resgatar e nos dar a vida eterna. Não há salvação em nenhum outro. Que esta verdade nos mova a viver uma vida de fé, de arrependimento e de testemunho, anunciando ao mundo que a luz já brilhou e que o reino de Deus já está entre nós. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. Senhor, somos gratos pela vida e pelo ministério de João Batista, que com coragem e humildade preparou o caminho para a chegada do teu Filho. Obrigado, Senhor, por nos teres revelado o teu reino e a tua salvação na pessoa de Jesus. Agradecemos-te por Jesus ser a luz do mundo, a única que pode dissipar as trevas do pecado em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a viver de acordo com a verdade que aprendemos hoje. Que o nosso coração seja sempre arrependido, produzindo frutos dignos da tua justiça. Que a nossa vida seja um reflexo da tua luz, e que possamos, através do poder do teu Espírito, ser testemunhas do teu reino a todos que nos cercam. Senhor, tu és a nossa única esperança e a nossa salvação. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para que possamos perseverar na fé até o dia da tua vinda. Confiamos em ti, pois tu és o Deus que invadiu a história para nos resgatar. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Senhor, para sempre. Amém.